2011, depois de Economia e Emprego, Educação, Saúde, Justiça e Segurança, hoje o tema é Cooperação Internacional e Desenvolvimento. Este é um programa preparado pela Televisão de Cabo Verde para que os partidos concorrentes às eleições de 6 de fevereiro esclareçam os eleitores que vão votar no dia das eleições. Hoje temos os representantes dos 4 partidos. Em primeiro lugar, apresentaria o Sr. Osvaldino Andrade, do PTS. Muito boa noite. Boa noite. Sr. Lídio Silva, da UCID. Boa noite. O Sr. José Brito, do PICB. Muito boa noite. E o Sr. José Filomeno, do MPD. Muito boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela vossa presença neste debate, o 5º desta primeira série que envolve representantes dos partidos concorrentes às próximas eleições. Como já disse, o objetivo é esclarecer o cidadão, o eleitor, para as eleições de 2011. Vamos ter uma série de questões. Cada participante tem direito a 2 minutos para responder e ainda mais 45 segundos de réplica. Vamos começar nesta primeira ronda, nesta primeira pergunta. O primeiro a responder é o MPD, o Sr. José Filomeno. Sabendo que o apoio externo é muitas vezes condicionado por quem financia, que medidas tem para a área da cooperação e que sirvam essencialmente os interesses de Cabo Verde? Bem, as medidas que isso no pressuposto que uma boa diplomacia se resume à ajuda pública para o desenvolvimento. Nós todos sabemos que uma das áreas onde este governo falhou é por ter tido uma diplomacia quase que absolutamente centrada na ajuda pública para o desenvolvimento. Ficaram de fora, digamos, os grandes fundos internacionais que têm bilhões de dólares ou centenas de milhões de dólares disponíveis para o setor privado e que a nossa diplomacia ao longo desse tempo todo não explorou e é preciso que se explore esse aspecto. O novo governo do MPD, evidentemente, vai explorar esse filão e eu penso pessoalmente que esse filão não foi explorado porque são fundos. Por exemplo, só na América temos fundos que têm centenas de milhões de dólares, mas são fundos que se destinam exclusivamente ao setor privado. Portanto, não são fundos destinados ao Estado. E havendo um governo com preconceitos ideológicos sérios, que se preocupa, sim, com a mobilização de fundos para o Estado, é evidente que o governo deixou de fora toda a exploração desse conjunto de fundos que poderia ter ajudado o setor privado cabo-verdiano, que poderia ter ajudado as empresas cabo-verdianas, portanto, e estas, evidentemente, que não estariam no sufoco em que se encontram neste momento. Mas é evidente que o governo, fiel à sua ideologia, preocupou-se, sim, com a mobilização de ajuda pública ao desenvolvimento, portanto, fundos para o Estado. Não posso aqui argumentar que o governo se tenha saído mal deste empreendimento ou desta forma de fazer, mas ficaram de fora as empresas e os empresários. 2 minutos, esgotou o tempo. Vamos para o PTS, Sr. Osvaldino Andrade. Que medidas tem o seu partido para a área de cooperação que sirvam essencialmente os interesses de Cabo Verde, tendo em conta os condicionamentos que quem ajuda, apoia ou financia muitas vezes impõe? Bom, na estreia que o Zé Filomeno falou, eu queria também desmontar um bocado. Acontece que, mesmo na ajuda pública ao desenvolvimento, temos o caso que aconteceu, tanto falhou o governo do MPD, falhou também o governo do PICB. Eu vou explicar porquê. Com o governo do MPD, tentou-se privatizar a EMPA, que é uma empresa híbrida, com a função comercial e com a responsabilidade social. A EMPA era o motor de desenvolvimento da nossa economia. Com o desaparecimento da EMPA, ficou esse déficit na nossa economia, porque a EMPA respondia tudo. Também o PCV, nesse momento, temos a nossa empresa, a Mora Company, que está num estado de depreciação
E a Moura devia ser acarinhado porque é uma empresa também híbrida. É uma empresa que tem, para além de emprega 200 e tal trabalhadores, a Moura tem também a responsabilidade. São 200 e tal famílias que se não houver a solução, pode ir para casa. Para nós, em direito, há o princípio da plenitude jurídico, que todo caso há uma solução técnica. O PTS solidariza com a Moura Companhia, e porque é uma empresa também que, para além dessa valência do transporte rodoviário, porque é de justeza dizer que a Moura Companhia tinha também o transporte marítimo. E não é o fast fare como estão a fazer. Nós somos a favor do fast fare, sim, mas a primeira também, o empresário é bravense, é preciso que se faça justiça. E nós, com o Partido da Solidariedade, vamos trabalhar mesmo com a Moura. Terminou o seu tempo, Sr. Osvaldino Andrade. Aqui cada um usa o tempo conforme entender, mas convém responder à questão e devemos estar centrados no tema. Falamos de cooperação. Agora o Sr. Lídio Silva, propostas do seu governo para servir os interesses de Cabo Verde no que toca ao relacionamento com os financiadores, os países que apoiam Cabo Verde. Ora, primeiro de tudo, muito boa noite a todos. Eu devo dizer que da parte da UCID nós defendemos que a cooperação não pode estar com a mão estendida à procura disto ou daquilo. Nós temos que, na cooperação, definir as nossas regras, definir também o nosso plano estratégico para todos os domínios de desenvolvimento do país. Caso contrário, não nos irá resolver o problema, que é o grande problema de desemprego que temos em Cabo Verde, e esse problema só se consegue resolver com estratégia e com planos bem definidos daquilo que nós queremos. E, portanto, há neste campo muito a fazer, inclusive os próprios nossos imigrantes são aqueles que sempre deram e irão dar se houver uma política credível de acordo com aquilo que serve os interesses nacionais. E nós temos que pautar, e é isso que o CID sempre defendeu desde o tempo quando foi fundada em 1978, e, portanto, nós vamos continuar com a nossa meta de defender aquilo que é o essencial, mas criar condições para que haja realmente um investimento desta cooperação em termos de querer criar à partida um ponto importante que nunca se fez, que é investir no conhecimento. Se nós investirmos no conhecimento na parte da cooperação, e para dizer que a cooperação tem que ser dos dois lados, Cabo Verde, mesmo um país pequeno, tem as suas potencialidades. Cabo Verde é um país que está localizado num ponto estratégico do Oceano Atlântico. Cabo Verde tem muito a dar para a Europa, para a América e para o mundo de uma forma geral. Portanto, nós temos que ser capazes de definir, planificar, criar condições e não esperar que, só com a mão estendida à espera da nossa ajuda. Vamos para o Sr. José Brito do PICV, como libertar, minimizar esse condicionamento que existe ou existirá em relação a quem apoia, ajuda, financia. Bom, devemos ter em conta, antes, que o mundo e a nossa região está em plena transformação. Cabo Verde e os cabo-verdianos já mudaram. Hoje, a expectativa dos cabo-verdianos são outras. A nossa política de cooperação tem de se adaptar, já que estamos a falar da próxima legislatura. E as necessidades também de financiamento já mudaram de escala. Isto é extremamente importante a ter em conta. Antes, os projetos, quando havia 2, 3 milhões de ajuda, toda a gente estava contente. Hoje, a maioria dos programas em Cabo Verde, a partir de 30, 50, 100 milhões de dólares. Portanto, há algo de diferente. Portanto, temos mais necessidades de financiamento e não podemos ficar fechados a um aspecto deste financiamento. A ajuda pública ao desenvolvimento é um dos aspectos do financiamento e temos de maximizar esta ajuda pública ao desenvolvimento. Tem permitido Cabo Verde desenvolver-se na primeira fase do nosso desenvolvimento. Hoje é insuficiente e temos de procurar outras vias para financiar o desenvolvimento.
outros parceiros também, estamos a estender o número de parceiros. Hoje ultrapassamos, digamos, os parceiros tradicionais para ir para os parceiros de países emergentes. Portanto, há várias possibilidades. Temos de maximizar o investimento direto externo, e para isso é um problema nacional, depende dos cabo-verdianos, criar as condições para podermos atrair os investimentos externos. Temos de ter acesso aos mercados, temos de trabalhar para aceder aos mercados e, neste quadro, estamos a trabalhar com a nossa integração regional. Temos de ser mais competitivos, mais modernos, portanto, é isso que estamos a fazer neste momento, e a nossa diplomacia tenta tomar todos os aspectos do financiamento do desenvolvimento. Vamos para a primeira ronda de réplicas. MPD, 45 segundos. Bem, José Brito tem razão nesse aspecto. A arena internacional mudou, os cabo-verdianos mudaram, o que por enquanto ainda não mudou é o governo, mas isso vai ficar resolvido já no dia 6 de fevereiro. Agora, a grande verdade é que nenhum país se desenvolve através da ajuda pública ao desenvolvimento. Efetivamente, o mundo mudou. O desenvolvimento não é uma fatalidade. Só aqueles países que se organizam para se desenvolverem é que se desenvolvem. A nossa diplomacia, na verdade, não serviu aos nossos empresários, não serviu aos nossos artistas. A nossa diplomacia não conseguiu palcos, nem contratos, nem fechou negócios. Foi um falhanço e é isso que é preciso mudar. Terminou o tempo, vamos para os 45 segundos de réplica do PTS. Bem, nós queríamos também salientar que temos que fazer a melhor gestão da ajuda pública ao desenvolvimento. E também o país foi graduado de rendimento médio, mas isso não significa a resolução do problema. Temos de trabalhar os critérios. O primeiro critério é potencializar a caminhada feita. O segundo critério, temos que trabalhar as equidades sociais, a segurança alimentar, o déficit habitacional e as vulnerabilidades económicas que nós temos no país. Também temos que fazer projetos substantivos. O PTS tem um projeto de Santo Antão à Brava, porque nós defendemos a regionalização. Terminaram os 45 segundos. Vamos ouvir agora a UCID. Ora, nós continuamos a defender que a ajuda, por mais bem-vinda que seja, se ela não estiver enquadrada num projeto nosso, se nós não tivermos exigências, nós não vamos conseguir desenvolver o país. Porque o que está em causa é o desenvolvimento do país. E o que está em causa é que o país só se desenvolve criando postos de trabalho. O país só se desenvolve com produtividade. E a produtividade não acontece por acaso. É preciso planificar criteriosamente. É preciso ter condições para criar essa dinâmica que Cabo Verde precisa. Caso contrário, não vale a pena. A PICV tem 45 segundos para replicar. Bom, nós temos uma visão muito clara do que queremos para Cabo Verde. Mais Cabo Verde é o que é que queremos. Estamos a desenvolver Cabo Verde e não é a ajuda que vai desenvolver Cabo Verde. É a capacidade dos cabo-verdianos de ter uma visão, de ter estratégia para acompanhar esta visão e depois de impor as suas condições aos seus parceiros. Ir buscar os financiamentos onde que se encontra. Não é somente o Estado. O representante do MPD fala de fontes disponíveis, mas isto é do setor privado. E o que é que temos de fazer é capacitar o nosso setor privado para ir buscar estes fundos, e isto nós trabalhamos, e estamos a trabalhar no sentido, efetivamente, de tirar proveito de todos os fundos. Terminaram os 45 segundos. Vamos à segunda questão. O primeiro a responder é o Sr. Lídio Silva da UCID. Num contexto de crise mundial e com a graduação de Cabo Verde a país de rendimento médio, em que o figurino de financiamento externo é alterado, até que ponto e como fazer o país suportar os empréstimos? E como controlar o endividamento? Ora, para controlar o endividamento e qualquer dinâmica que se quer para Cabo Verde, eu tenho de voltar a dizer que nós temos que planificar as nossas ações, o que é fundamental para o desenvolvimento do país. Porque nós, sem desenvolvimento, podemos estar aqui a filosofar tudo o que a gente possa querer, mas uma coisa é querer e outra coisa é alcançar.
e só com a produtividade, com uma dinâmica que vai de Santo Antão a Brava a todos os níveis, que nós temos que criar condições para que todos os setores funcionem, é que nós vamos conseguir. E há que criar essas condições, se passa por um lado pela diplomacia, passa também pela formação. Como eu disse há pouco, nós temos que apostar na formação, nós temos que apostar nessa dinâmica que nós queremos. E essa dinâmica só se consegue criando um ponto nevrálgico de dizer este é o ponto principal. Nós vamos anexar aquilo que é acessório, mas nós temos que partir de premissas concretas e criar essas condições. Não é só de blá blá, é preciso que nós, apoiando nos nossos imigrantes, nós temos muitos imigrantes com uma capacidade estrondosa que nos podiam ajudar, mas muitos deles são ignorados, até em eventos que eles poderiam ser tão importantes para nós, mas não são, porque a política que se faz é tudo tão partidarizada que não deixa margem para que esses nossos cérebros, que estão, alguns como professores catedráticos, outros como professores das várias universidades do Brasil, Estados Unidos, a Europa, portanto, nós temos que apostar e investir nestes conhecimentos, caso contrário, não vamos ter condições, o resto, como eu disse, é tudo blá blá. Tempo agora para o MPD, Sr. José Filomeno. A crise ainda está aí. O Cabo Verde foi graduado a país de rendimento médio, os empréstimos, o modelo muda. Como suportá-los e como controlar a dívida? Não, o grande problema que aqui temos é que parece que nós, os cabo-verdianos, temos medo do desenvolvimento. Quer dizer, a nossa própria ascensão a país de desenvolvimento médio causa medo. Isso não devia ser. O que não aconteceu aqui foi a adaptação do nosso governo, da nossa diplomacia, a esse novo estatuto de país de rendimento médio. Como disse há pouco, há muitos instrumentos no mundo, mas é preciso que tenhamos a capacidade de nos aproveitarmos desses instrumentos. Uma das grandes questões que se colocam a Cabo Verde é o problema de poupanças. Cabo Verde não tem poupanças endógenas para promover o seu desenvolvimento. Portanto, tem que ir buscar estas poupanças lá fora. E essas poupanças vêm em forma de fundos, em forma de financiamentos aos nossos projetos, desde que sejam bons e desde que haja um governo também que seja amigo do setor privado. No que diz respeito à ajuda pública para o desenvolvimento, estamos conversados, a ajuda pública está lá, o governo tem insistido nesse aspecto e tem conseguido, digamos, alguma ajuda. Mas de fora, como eu disse há pouco, ficou tudo o resto. Ficou todas as poupanças que estão disponíveis e que estão ávidas e à procura de projetos para financiar, desde que esses projetos façam sentido e desde que esses projetos deem lucro, mas não há instrumentos aqui, não houve uma diplomacia. Argumentar que devem ser os nossos empresários ir lá fora buscar é uma falácia. O governo existe também para isso, para apoiar e para ajudar nesse processo. Agradecemos ao Sr. José Filomeno. Tivemos agora um problema com o nosso cronómetro. Vamos ver se, com a realização, se já está tudo a postos. Em termos de cronómetro, vamos continuar. Pedimos desculpas ao Sr. José Filomeno pela ausência do cronómetro. São situações que, por vezes, acontecem. Vamos para o PICV, respondendo à questão da graduação de Cabo Verde de país de rendimento médio, como enfrentar esta nova realidade, a questão dos empréstimos e a questão do endividamento. Efetivamente, com a graduação de Cabo Verde, nós consideramos isto como um desafio para Cabo Verde, mas também uma oportunidade para Cabo Verde, porque podemos ter acesso a mais fundos que tínhamos antes. Por exemplo, devo dizer que o acesso de Cabo Verde ao Banco Mundial, à BAD e a outros fundos de empréstimo que não tínhamos acesso, se eu lembrar com um projeto que acabamos de assinar com o Japão, por exemplo, passamos de mais ou menos de 5 milhões
por ano a 20 a 25 milhões por ano do Japão. Portanto, temos mais possibilidade de financiamento e temos, sobretudo, e porque negociamos isto, temos a possibilidade de ter empréstimos concessionários nesta fase. É por isso que lançamos um programa ambicioso de infraestruturação do país para criar a competitividade de Cabo Verde, para preparar Cabo Verde para a próxima fase. Portanto, nós estamos a preparar o futuro, porque temos uma ideia muito clara do que é que vai ser Cabo Verde amanhã e quais são as prioridades a desenvolver, e lançamos neste processo de infraestruturação e estamos a mobilizar os fundos graças à credibilidade de Cabo Verde. Cabo Verde, se vamos ver per capita, está a mobilizar muitos fundos, que seja do APD, que seja, portanto, dos empréstimos em concessões muito favoráveis para Cabo Verde, e aproveitamos deste fato. Mas, ao mesmo tempo, a graduação coloca a questão de acesso ao mercado. Nós negociamos com a entrada do OMC o nosso, justamente, acesso ao mercado mundial, graças ao nosso estatuto de PMA. Estamos na fase de transição, estamos a trabalhar e estamos a permitir, efetivamente, ao setor privado de ter os meios para poder se desenvolver. É isto que estamos a fazer neste momento. A palavra agora é para o Sr. Oswaldino Andrade, do PTS. No novo contexto de país de rendimento médio, como controlar o endividamento e como suportar os empréstimos no novo figurino? Cabo Verde está inserido na África. A África tem que crescer 5,5% se quer seguir o caminho. Também o crescimento que nós, de 2 dígitos, é a meta que nós fixamos a nível do PTS. Também temos que, analisamos a nível do PTS o Orçamento Geral do Estado e o plano de atividade do Governo, que, quanto a nós, consideramos um orçamento possível e um orçamento até positivo, porque fala de infraestruturação e também por relevância no setor social. Mas é preciso trabalhar o que nós chamamos de reforço e consolidação da administração fiscal, para podermos também aumentar o nosso fundo de liquidez. Também temos que passar a cobrar. Quem pode pagar, tem que pagar. Cabo Verde tem que reforçar a administração fiscal, porque quem pode pagar, tem que pagar. Isso que... Agradecemos ao PTS. Vamos à réplica, 45 segundos para a UCID. Nós temos que muito diferente. Em termos do endividamento, isso pode ser muito complicado no futuro, porque nós vamos ver qual é a nossa indústria, qual é a nossa exportação. Mesmo aquela exportação que seria importante e possível neste momento, que é a prestação de serviços, ela é francamente má em Cabo Verde, a todos os níveis. Portanto, há que mudar a mentalidade de tudo e todos, começando por quem está a governar, para criar as condições logísticas e das leis para que possamos lá chegar. Caso contrário, é difícil, quando se há grandes obras, sem dúvida, são importantes, mas e depois como suportar os juros, os encargos a longo prazo? MPD, 45 segundos para responder, replicar ou acrescentar. O problema do endividamento, mesmo com empréstimos concessionais, como diz aqui José Brito, foi um erro. Num país que já chegou quase ao limite da sua capacidade de endividamento e que ainda tem tudo por fazer, é um país que vai ter problemas muito sérios no futuro. Vai ter problemas de contrair novos empréstimos e esse endividamento todo, que nos levou ao limiar, digamos, da nossa capacidade de endividamento, não promoveu o emprego, não promoveu o bem-estar, foram enterrados 360 milhões de contos, o que daria para 117 aeroportos internacionais, 12 mil quilómetros de estradas asfaltadas, o que, em termos práticos, era ir a Lisboa 45 segundos. Vamos ouvir a PICB. Bom, eu acho que o nosso amigo do NPD deverá rever os números, portanto, cito números de cor, mas eu direi que o FMI já fez um trabalho sobre a sustentabilidade de dívida de Cabo Verde.
uma dívida concessional que está a uma taxa de juros de menos de 1,8% de taxa de juros. Mas o mais importante não é tanto o endividamento externo. O mais importante é o endividamento interno. E nós o que é que verificamos? Que no tempo do MPD, o endividamento interno estava a 44%. Retirou a todo o setor privado o crédito ao setor privado, aumentou assim os juros, aumentou a inflação, é assim que hoje em dia, portanto, nós recuperamos tudo isto com uma redução da dívida interna. Os 45 segundos são agora para o PTS. Bem, o PTS continua a defender que é preciso ver para o nosso Orçamento Geral do Estado. Temos um Orçamento do Estado também com outra relevância. Tributos de despesa por habitante, que é um dado muito fundamental. Cada habitante tem uma despesa de 126 euros por habitante. É interessante. E também o PTS é apologia da estratégia racial. Temos que evitar o discurso poético sentimental no também um bocadinho para crioulo. Trabalho nunca gana ser dono. É que o trabalho costura que não está para frente nesse país. Continuamos com o PTS na terceira questão. A nível falamos da União Europeia, que tipo de relacionamento defende com a organização nas suas várias vertentes? Bem, o PTS, a União Europeia, repara, para falarmos do desenvolvimento temos de falar da cooperação internacional. A cooperação internacional, se reparaste, há dias o Parlamento ratificou a Convenção Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Temos que articular com a cooperação internacional para podermos materializar essa convenção. E nós temos que desenvolver, ou temos que consolidar a convenção paritária entre Cabo Verde e Portugal e os Palopes e o CDO. Também temos que desenvolver a cooperação Norte-Sul, o acordo tripartido, que só assim, porque nós estamos numa aldeia global, um mundo globalizado, e temos que, nós estamos num mundo cheio de potencialidades. Temos que passar uma mensagem de incentivo, de coragem, principalmente para os mais jovens. Só assim se cresce de uma forma saudável. Temos que valorizar a idiosincrasia das ilhas de Cabo Verde. O PTS ainda defende um desenvolvimento baseado na produção económica e industrial. Cada ilha com a sua especificidade e com as suas potencialidades. O PTS defende um estilo de formação adequado e ajustada dos seus profissionais, e em cooperação com todos os profissionais do mundo. Vamos para o PICV. Que políticas defende em termos de relacionamento com a União Europeia? Bom, a assinatura de parceria especial com a União Europeia é mais um dos sucessos deste governo. Após, portanto, a graduação de Cabo Verde dos PMA, após nossa adesão no OMC, após, portanto, temos muitas coisas a dizer e não temos tempo para dizer tudo, mas esta parceria especial que este governo viabilizou, baseado sobre uma partilha de valores, os grandes valores que temos de comum com a Europa, tem fundamentalmente três objetivos para nós. O primeiro, o diálogo político. E temos demonstrado que, efetivamente, que Cabo Verde, um pequeno país, nós temos tido vários encontros a nível de ministros, portanto, regular, para discutir dos problemas do mundo, o problema da nossa sub-região, Cabo Verde participar na cena internacional. O financiamento também do nosso desenvolvimento no quadro dos pilares acordado no quadro desta parceria especial, e podemos dizer que já iniciamos, aumentou-se bastante os financiamentos da União Europeia em relação a Cabo Verde. Beneficiamos há pouco tempo do VIFLEX, portanto, que é um novo programa da União Europeia, além dos programas regionais que estamos a tirar proveito disto. Mas o que é importante também que temos de assinalar é a convergência normativa, técnica e normativa com a União Europeia. O que queremos é criar as condições da nossa competitividade, porque Cabo Verde quer ser um país competitivo. Para ter mais Cabo Verde temos de ser mais competitivos. É neste quadro que trabalhamos, queremos fazer de Cabo Verde ter um standard europeu
em termos de normas, para permitir efetivamente a um investidor de vir em Cabo Verde, portanto, porque tem um clima favorável a isto. Estamos a trabalhar, portanto, trabalhando com a parceria com a União Europeia, estamos também a aumentar a competitividade do nosso país e permitir ao nosso setor privado de desenvolver-se. Sr. José Filomeno do MPD, o que é que o seu partido defende em relação à União Europeia? Bem, claro que é um pilar fundamental da nossa diplomacia futura por várias razões. Pela geografia onde estamos inseridos e também pela cultura. E nós defendemos no nosso programa económico, uma convergência com a União Europeia e por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque acreditamos no euro, que já é moeda em Cabo Verde e que é transacionado todos os dias. Vemos que mesmo as faturas mais corriqueiras nos hotéis, muitas vezes são passadas em euros e em escudos. Mas em segundo lugar, porque acreditamos que a convergência de normas, que a convergência significa adaptar um conjunto de normas aos padrões europeus. Quanto mais o investidor se sentir em casa, mais investimento haverá. O Governo tem falado da parceria especial, já lá vamos em 10 anos. O MPD vai efetivamente implementar isso. Verificamos que não há segurança jurídica em Cabo Verde, o que tem feito, digamos, provocado a retração dos nossos investidores, dos investidores que poderiam vir investir em Cabo Verde. Verificamos que Cabo Verde está muito longe de se adaptar às exigências que o boom do turismo que assistimos recentemente demonstrou. O Governo não soube estar à altura. Nós sim vamos criar uma situação em que o investidor se sente em casa, em que o investidor investe mais e é isso que vai promover o emprego e que vai promover efetivamente o desenvolvimento de Cabo Verde. E vamos começar pela administração pública, que vamos despartidarizar completamente. Vamos ao CID, Sr. Luís Silva, modelo de relacionamento com a União Europeia. Ora, o modelo de relacionamento com a União Europeia, a UCID sempre defendeu. Aliás, a UCID foi criada na Holanda em 1978. Desde essa altura que nós, no nosso primeiro programa aprovado em 18 de abril de 1981, definimos que a União Europeia, os países europeus de uma forma geral, da Escandinávia até Portugal, seriam tão importantes para o pilar de desenvolvimento de Cabo Verde, até pela afluência de imigrantes que nós temos nesses países. E, portanto, o que nós defendemos é que, se realmente é tão importante essa parceria, esse relacionamento de Cabo Verde com a União Europeia, mas também a UCID defende que Cabo Verde não está isolado no mundo, nem está isolado no Oceano Atlântico. Portanto, tem também as regiões, e Cabo Verde pode servir e deve servir, aproveitar dessa oportunidade para também criar as condições para que entre a União Europeia e a CEDEAO haja um engajamento muito maior em que Cabo Verde pode ser e deve ser um pilar fundamental. Nós, com uma prestação de serviços, com a educação que nós queremos que seja implementada em rigor em Cabo Verde, com o desenvolvimento do nosso setor em termos de formação profissional e do conhecimento, como eu disse de início, é nessas vertentes que nós encaixamos para tirar partido desse desenvolvimento e criar todas as condições que, no fundo, são aquelas que vêm dar o desenvolvimento de Cabo Verde que nós queremos em função de ter uma sociedade equilibrada, porque o equilíbrio é fundamental, caso contrário não iremos conseguir com este fosso e esse desequilíbrio que nós temos em Cabo Verde. Sr. Oswaldino Andrade, do PTS, tem 45 segundos para a réplica. Em Cabo Verde tem uma opção só. Tem que utilizar a técnica da economia de circulação. Isso que é saída. Também com a União Europeia, o que é que nós temos que fazer? Repare, temos que também reforçar o que nós catalogamos da boa governação, das boas práticas. Prestar contas.
porque para aumentar a nossa racionalidade ou dignidade. Porque um país que presta conta começa a ter uma boa imagem, a trabalhar a nossa autoimagem, isso que é fundamental. E nós também temos que aproveitar da União Europeia, falar da União Europeia, temos que aproveitar... Acabou o seu tempo. Vamos ouvir José Brito do PICV. Bom, o PICV regozija-se de ver que há um ponto de consenso de todos os partidos e que a cooperação com a União Europeia é importante e concordamos também que devemos continuar o que este governo já iniciou. Parece que não há solução alternativa e para nós só podemos regozijar também por ser o primeiro país, o único país, aliás, Marrocos tem uma situação diferente, em África subsaariana em particular, de ter esta parceria especial. Este pequeno país que tem todo, que tem em comum alguns desafios com a União Europeia, como a segurança, daí a importância da nossa sub-região. Trabalhamos neste momento a aumentar as relações com outros países europeus, particularmente os países de leste. Agora vamos ter que ouvir a réplica do Sr. José Filomeno do MPD. Temos um ponto de convergência no pensar, mas não no fazer. Porque aqui o Governo falhou redondamente, porque a questão da convergência é também um interesse da própria União Europeia. Interesses que têm a ver com a segurança e interesses que têm a ver também com a mobilidade. Não obstante esse interesse da Europa, aqui em Cabo Verde, o PAICV insiste em ver essa parceria como uma forma de obter mais ajuda ou como uma forma de acenar aos cabo-verdianos a possibilidade de mais imigração. Ora, não é isso. A convergência também faz parte também dos interesses da Europa. E continuamos a falar também da Europa com ligação à CDAO. Agora a responder é o PAICV, tendo em conta a parceria com a União Europeia. Que papel reserva para Cabo Verde no espaço CDAO? Aliás, agora, uma pequena falha minha. Vamos ouvir o CID de 45 segundos, Sr. Lito Silva, para replicar. Bem, tudo melhor. O CID sempre defendeu que a parceria, ou quer a mobilidade, ou quer tudo aquilo que nós temos conseguido, o país, a nação tem conseguido, em termos de parceria ou em termos de relacionamento, tem um embaixador primário, um embaixador principal. São os nossos imigrantes, que ninguém, mas ninguém mesmo, venha querer tirar partido desta situação, porque os verdadeiros embaixadores que têm defendido Cabo Verde, além fronteiras, desde os tempos da pesca da baleia, são os imigrantes, e é esses imigrantes que nós devemos todos louvar pelo trabalho que fizeram nestes países e por tudo aquilo que eles sofreram também nestes países para o bem de Cabo Verde. Agora sim, vamos à CDAO, África, a PICV responder, tendo em conta a parceria com a União Europeia, que papel reserva para Cabo Verde no espaço CDAO, faça pressão para que o país sirva de tampão à imigração ilegal para a Europa. E que posição tem em relação à pertença de Cabo Verde à Organização dos Estados da África Ocidental? Bom, é este governo que permitiu efetivamente uma melhor integração de Cabo Verde na sua sub-região. Porque isto é do interesse de Cabo Verde. Nós temos, com o nosso mercado pequeno, poder acesso a outros mercados. E este mercado que está ao lado, um mercado potencial enorme, com quase 200 milhões de pessoas, com condições que se cria, portanto, de livre circulação dos bens, é um aspecto importante que temos de desenvolver. E é neste quadro que este governo tem feito tudo para desenvolver as suas relações e a sua integração no quadro de CDAO e com algum sucesso, eu devo dizer, já que conseguimos com isto ter um dos elementos essenciais da nossa política de transformação, que é transformar Cabo Verde num centro regional de energias renováveis. Conseguimos com esta política, é isto que faz a diferença entre Cabo Verde e possivelmente os outros, é que nós temos visão, sabemos o que é que queremos, fazemos coisas em função do nosso objetivo, da nossa visão, é isto que fizemos a desenvolver relação com o CDAO. Temos o centro do IAO, do Instituto da África Ocidental, para permitir a reflexão global
sobre a questão de integração e estamos a ter um papel cada vez mais importante a nível, portanto, interno. Cabo Verde, um pequeno país da CEDEAO, mas tem uma dimensão política que ultrapassa esta pequena dimensão geográfica e demográfica e por isso estamos a desempenhar um papel importante. Estamos vários lugares neste momento de vice-presidente do Tribunal, temos a vice-presidência da Assembleia, temos a vice-presidente também da auditoria da CEDEAO, portanto, Cabo Verde está a integrar-se cada vez mais e está a fazer tudo para fazer desta integração um meio de podermos acesso a mercados extremamente importantes. Terminaram os 2 minutos, vamos ouvir o Cid, qual a posição do seu partido em relação à CEDEAO e a questão da imigração ilegal, tendo em conta a parceria com a União Europeia. Bem, o CID sempre definiu, e eu tenho que fazer referência outra vez ao nosso terceiro congresso que foi realizado na Universidade Livre de Bruxelas, em 1981. Já nessa altura o CID definia que Cabo Verde deveria ser um polo para concentrar as atenções da África e das Nações Unidas, porque nós não temos fronteiras terrestres com os outros países da África, com todos os conflitos que têm havido. Cabo Verde, se realmente planificasse e tirasse partido dessa situação, nós, hoje, naquela altura, hoje e sempre, investindo no conhecimento, vamos ter condições para, até certo ponto, entre aspas, poder liderar alguns projetos, algumas situações política e social na região da CEDEAO e, quiçá, em toda a África. Mas para isso nós temos que fazer o trabalho de casa e ver tudo aquilo que é fundamental, porque nada mais é tão fácil como apostar na formação, que é para nós podermos ter pessoas capazes para todos os níveis conseguir estar nas organizações da África e da CEDEAO, e aí nós sim podemos transpor os nossos conhecimentos, porque muitas vezes em Cabo Verde nós esquecemos que há muita gente que nunca saiu de Cabo Verde, mas pela influência da nossa imigração, que criou experiências e ganhou dinâmica em todos os países europeus, sul-americanos e americanos, do Norte e do Canadá, eles têm uma potencialidade porque têm uma vivência que lhes dá uma capacidade técnica, mesmo sem ter formação específica em determinadas áreas. Portanto, nós podemos tirar partido disso e é isso que Cabo Verde deve fazer, é isso que o CID pretende fazer. Vamos ouvir o PTS, Sr. Oswaldino Andrade, posição do seu partido em relação à integração de Cabo Verde na CEDEAO e o relacionamento entre o nosso país, a CEDEAO e a União Europeia. Bem, é uma relação de muita importância e relevância, porque nós entendemos, até o PTS defende que como eu sublinhei, que temos que crescer a 2 dígitos. Para conseguir esse crescimento, temos que estar integrados mesmo com a CEDEAO. A África tem o potencial. Tem um potencial, só ver para... Na CEDEAO temos Costa e Marfim, que é um potencial, tem um potencial em petróleo. Nós temos vários países do CEDEAO que são ricos em energias renováveis. Também Cabo Verde tem que apostar, como disse bem o Zé Brito, que temos que apostar na energia renovável. O PTS defende também essa política, porque com energia renovável vamos poupar e vamos também ajuda na defesa do meio ambiente, que é um direito da solidariedade. As pessoas podemos evitar menos poluição. E também, integrado no CEDEAO, tem a vantagem de estamos no Geomédio Atlântico, que é o nosso continente. Aí o Cabo Verde pode fazer o programa de operação do seu capital humano, porque nós temos universidades aqui e Cabo Verde pode trabalhar transformar o mesmo modelo. Com a CEDEAO é preciso mudar de paradigmas. Criar o padrão do modelo de aproximação holística e institucional. O que quer isso dizer?
tentar aproveitar o potencial que existe dentro do CDAO. Porque a África em si é um continente rico. Portanto, até o CDAO, a União Europeia, quer dizer, o CDAO vai dar vantagem também. Né? Dentro Temos esgotado, Sr. Oswaldino Andrade, vamos ouvir a Jeffrey Mendes do MPD, posição do seu partido em relação à integração de Cabo Verde na CDAO e também o papel reservado ao nosso país na relação entre a União Europeia e a CDAO. Bom, temos que admitir que este é o governo que menos fez no relacionamento com a África. Basta dizer que a nossa diplomacia tem estado voltada para outros lados nos últimos tempos, apesar de toda a retórica romântica que se tem em relação à África. Eu diria que existem alguns fatores enquadradores da diplomacia cabo-verdiana. O primeiro fator enquadrador é o reconhecimento que o nosso país tem tamanho e recursos limitados. Portanto, que detemos muito pouco poder na arena internacional. E isso exige de nós uma grande seletividade, digamos, nas áreas de intervenção e nas regiões de intervenção. O segundo fator enquadrador é a matriz democrática do nosso país, do nosso Estado. Portanto, nós somos um país também que tem que promover valores e que tem que induzir, levar valores a outros. Por isso é que não podemos estar a permitir ou justificar brincadeiras como essas que estão agora, neste momento, a acontecer na Costa do Marfim. E, em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que temos que assumir que a importância estratégica do nosso país é o facto de sermos um país africano às portas do continente. Portanto, a África deve ser um teatro por excelência da nossa atividade económica, o que não tem sido. Temos duas embaixadas, uma em Luanda, que cobre toda a África Austral, uma no Senegal, que cobre toda a África Ocidental, e fica por aí, digamos, a nossa política africana. Nós temos que reconhecer que a África tem potencialidades, mas não é só potencialidades no sentido da cooperação governamental, mas há todo um conjunto de oportunidades que se abrem também aos nossos empresários e às nossas empresas que não são aproveitadas. PICV, José Brito tem 45 segundos para responder. Eu fico satisfeito de ver que o meu amigo do MPD diz que a CDAO é importante, porque no tempo, na década de 90, não era importante e ouvimos muita coisa na imprensa contra a CDAO e eu estou a ver que já compreenderam, digamos, que o futuro de Cabo Verde também está ligado à nossa sub-região. Por isso que temos feito tudo para ser um elemento útil. Falou-se, portanto, de situação de relação com a Europa e Cabo Verde. Sim, Cabo Verde, por ter esta parceria especial com a União Europeia, pode desempenhar um papel também em relação à CDAO. Verificamos isto no quadro de luta contra a droga, onde Cabo Verde teve um papel importante para lutar contra a droga e levar os países da CDAO a criar condições para lutar contra a droga. 45 segundos, vamos jogar para Lido Silva, da UCID. Ora, bem, a UCID continua a defender, como eu disse há pouco, nós o que achamos é que Cabo Verde, de acordo com a sua posição geoestratégica, deve ter um papel mais interventor nesta matéria para criar estabilidade, porque para nós o mais importante, para além de haver países que são ricos, mas não havendo estabilidade, nada se vai conseguir. Portanto, nós defendemos que tem que haver estabilidade nestes países, tem que haver estabilidade na nossa sub-região e nós defendemos que essa estabilidade será mais aprofundada se Cabo Verde tiver uma política dinâmica, uma política económica e uma política social para apoiar também os nossos irmãos. PTS, Oswaldino Andrade, 45 segundos para replicar. Bem, eu continuaria a defender que Cabo Verde tem que postar seriamente o que o PTS defende, que é na formação também o Jean Tesorante, que é formação orientada. Temos que formar quadros para exportar. Temos de transformar Cabo Verde não um país só de importação, mas um país de exportação. Nós podemos formar gente para trabalhar no espaço dessa comunidade que é a CDAO. Aí pode criar mais riqueza para o país.
MPD, 45 segundos. O MPD é um partido livre e no seu seio circulam várias opiniões. Nós debatemos abertamente as nossas questões. Agora, em relação a essa questão que estamos aqui a discutir, é precisamente a nossa posição privilegiada entre a África e a Europa que traz ao de cima a verdadeira, portanto, questão que nos torna úteis, que é a questão da segurança e a questão da mobilidade. E que, por sua vez, nos abre as portas para uma verdadeira parceria espacial com a União Europeia. Portanto, para nós é importante que o mundo não termine em Cabo Verde, porque seríamos o fim do mundo e seríamos irrelevantes, mas é precisamente pela nossa capacidade de projeção e também de levar valores e de ajudar é que somos úteis. Corto-lhe a palavra aqui para lhe dar logo de seguida, quinta questão, e porque o tempo escasseia, vamos fazer agora 2 em 1, vamos para outro bloco, Estados Unidos, que políticas de cooperação e económico preconiza para com o mais poderoso país do mundo, e em relação aos países emergentes, o que é que defende em relação, por exemplo, à aproximação com o Brasil e a cooperação com a China? Não, isso tem a ver com o que eu dizia há pouco. Portanto, dos fatores enquadradores, portanto, o tamanho, os recursos limitados de que dispomos, portanto, a nossa força na arena internacional. Nós estamos a falar do país mais poderoso do mundo e o país que alberga uma boa parte da nossa comunidade imigrada. Ver os Estados Unidos meramente como um doador com muita potência é uma perspectiva muito redutora. E, infelizmente, em Cabo Verde, este governo, que está agora a cessar, não foi capaz de realmente organizar uma verdadeira diplomacia para a América. Uma diplomacia que englobe os setores estatais e a cooperação oficial, os contactos oficiais, mas, sobretudo, também a cooperação no domínio cultural, a cooperação no domínio empresarial, os tais fundos que eu me referia há bocado e que detêm centenas de milhões de dólares e ávidos à procura de oportunidades de investimento e oportunidades essas que não foram exploradas porque têm a ver com o setor privado que está muito longe da matriz ideológica deste governo. Os Estados Unidos é o mundo em si, e não há dúvida nenhuma, partilhamos valores, partilhamos história e sobretudo, partilhamos a nossa vasta comunidade que aí reside e nós, a partir já de fevereiro, pensamos levar muito a sério a nossa cooperação com os Estados Unidos. Não só na vertente oficial, como disse há pouco, mas sobretudo também na vertente económica e empresarial. PTS, Oswaldino Andrade, políticas de relacionamento com os Estados Unidos e também com os países emergentes como o Brasil e China. Bom, os Estados Unidos é um dos parceiros importantes de Cabo Verde. É só ver que nós temos uma comunidade muito alargada de cabo-verdianos e imigrados. E, como disse até o Lito Silva, da UCID, que os imigrantes, nós do PTS temos essa consciência que os imigrantes contribuem para 17% do PIB de Cabo Verde. E os bancos têm que ver nas remessas do imigrante o nicho de oportunidade no negócio. E também as empresas. Né? Temos que potencializar essas remessas, porque Cabo Verde, um país de imigração, tem que aproveitar essas remessas, porque contribui muito para o aumento do produto interno bruto de Cabo Verde. E também, com os Estados Unidos têm tido dado apoio, para além no plano diplomático, no plano económico e também no plano até político. É os Estados Unidos que reforça a nossa democracia. Nós estamos à véspera da eleição, há uma verba para o apoio à democracia, só que não é aplicado devidamente. Eu vou defender isso porque os partidos ditos de expressão sociológica não beneficiam desse apoio diretamente.
Portanto, temos que saber distribuir a melhor renda para que garantir a igualdade de oportunidade de acesso. Estados Unidos sentiram apoiado e de que maneira Cabo Verde, então, no plano político, dá sempre reforço, apoia as formações. Só ver o segundo pacote, que há dias foi o segundo pacote para Cabo Verde, quer dizer, até Cabo Verde está de parabéns dessa alta imagem que eu tinha referido. Vamos ao CID, Sr. Lito Silva, políticas a nível diplomático e económico em relação aos Estados Unidos e também aos novos países emergentes. Ora, o CID defende não só esse triângulo, já falamos da Europa, agora estamos a falar de Estados Unidos versus Canadá. Nós temos também, quando se fala do Brasil, temos também o Brasil versus Argentina, porque a Argentina também já foi um país de imigração muito importante para Cabo Verde, nos anos 20 e os anos 30, e, portanto, há que realmente saber tirar partido desta situação. Nós continuamos na nossa, os imigrantes cabo-verdianos, e não é segredo para ninguém, desde o tempo da pesca da baleia, que os Estados Unidos tornaram-se tão importantes para Cabo Verde, porque depois houve muita gente a trabalhar nas plantações de algodão e não só, portanto, é, sem dúvida, um segundo Cabo Verde, se nós formos ver onde estão os cabo-verdianos espalhados da Nova Inglaterra à Flórida e a São Francisco. Portanto, nós temos cabo-verdianos praticamente em todos os estados dessa União da América, dos Estados Unidos da América. Portanto, isso é fundamental. Agora, nós temos é que aproveitar, porque também há um outro fator importante, é que eu no início disse em parte, nós temos nesses países, inclusive no Brasil, falando só do Brasil e dos Estados Unidos, nós temos muitos professores, nós temos muitos especialistas em todas as áreas, que também estão interessados em colaborar com Cabo Verde, em dar o seu apoio para que possamos tirar mais partido desta relação. Por outro lado, é preciso incentivar os cabo-verdianos residentes nos Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, a fazerem política nos Estados Unidos, porque se eles se engajarem na política dos Estados Unidos, eles vão ser uma mais-valia para a política de Cabo Verde e para a democracia em Cabo Verde. Sr. José Brito, do PICV, que medidas defende o seu partido para o relacionamento com os Estados Unidos e os outros países, Brasil e China? Bom, em relação aos Estados Unidos, é só lembrar, portanto, da recente visita do secretário de Estado Hillary Clinton e ouvir o que ela diz sobre Cabo Verde, sobre este governo. É somente ir ver, portanto, eu não necessito falar mais, ver o que diz Hillary Clinton sobre Cabo Verde. Também é somente ver que Cabo Verde é o primeiro país a terminar o primeiro compacto com sucesso, o primeiro país a obter um segundo compacto também. Portanto, somente isto mostra que a excelência das nossas relações com os Estados Unidos, que ultrapassa o que se diz. Há dias eu tive no telefone do subsecretário de Estado dos Estados Unidos, o embaixador Carson, que queria ouvir a opinião de Cabo Verde sobre a crise da Côte d'Ivoire e para dizer a Cabo Verde que ela aprecia, digamos, o trabalho que o nosso presidente está a fazer. Portanto, isto, relações políticas, relações de cooperação, falta a desenvolver as relações comerciais e isto que vamos fazer para tentar aproveitar o máximo das possibilidades existentes. Quanto aos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, é evidente que é lá que existe neste momento os liquidez para os investimentos. E neste quadro que estamos a desenvolver essas relações. Com o Brasil, eu estava há dia com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, falamos de toda a estratégia comum que podemos fazer no Oceano Atlântico, porque o Brasil está interessado no Oceano Atlântico Sul e desenvolvemos uma estratégia para trabalharmos juntos e apoiar Cabo Verde com a CEDEAO, e por isso que organizamos a Cimeira Brasil-CEDEAO aqui em Cabo Verde, de desempenhar neste papel de trazer de parceria para conquistar novos mercados, a Índia, a China, a Rússia também, que não temos aproveitado suficiente, mas que tem muita liquidez. E, portanto, é neste quadro mais global que estamos a dar mais importância aos países emergentes, porque tem mais meios. Temos escutado a réplica agora do MPD.
Muito rapidamente, ninguém ouviu Hillary Clinton falar do governo de Cabo Verde. Ela falou sim de Cabo Verde e da sua Constituição, do bom povo que tem, que aceita os resultados eleitorais, e eu também falaria bem de Cabo Verde. Agora, em relação à Costa do Marfim, o que este governo tem a dizer tem sido um desastre até agora. Tem denotado a ausência de valores. Não podemos estar a permitir que alguém chantageie o sistema, que vá às eleições, se ganhar, ganhou, mas se perder, declara guerra e nós compreendemos. Nós não compreendemos. Em relação ao Brasil e a China, é a nossa própria inserção na África e estar perto da África que nos dá uma vantagem e que devemos explorar. Terminaram os 45 segundos. PTS, réplica. Bem, nós também não falamos no início do Brasil, é só ver a quantidade de vagas que a Universidade do Brasil dispõe a Cabo Verde. Portanto, dar essas bolsas está a ajudar o próprio país. Portanto, Cabo Verde tem que intensificar as suas relações diplomáticas de cooperação com o Brasil. O Brasil dá muito apoio ao Cabo Verde, e até o que eu tinha defendido também na formação de John Zorons, que é formação orientada. Só ver na economia solidária, que é ligado aos microempresários. Temos que prestar seriamente com a experiência do Brasil e Argentina no aspecto da economia solidária, que é uma nova abordagem. Temos esgotado. Vamos para o CID, Sr. Lito Silva. Pode replicar. Bem, a UCID, neste contexto, já tinha dito que nós privilegiamos essas relações e, por um lado, no que diz respeito ao Brasil, com mais razão, dado a língua comum e também uma certa especificidade entre o relacionamento dos dois povos, isto é fundamental para criar condições para que possamos, sem dúvida, programar algo em comum que sirva a Cabo Verde e que também dê ao Brasil todo aquele interesse que eles têm para o Oceano Atlântico e para a Europa, porque Cabo Verde está no caminho. Sr. José Brito, do PCV, tem direito à réplica. Estou a ver que o MPD tem uma certa surdez seletiva quando se fala bem do Cabo Verde e do governo de Cabo Verde, não é isso. Portanto, eu penso que poderemos dar as cassetes para ver o que diz Hillary Clinton sobre Cabo Verde. Com a China, nós também estamos a desenvolver uma parceria extremamente interessante. Penso que vamos viabilizar a nossa estratégia de transformação, de fazer, portanto, de São Vicente e do Porto de Mindelo um centro operacional de serviço ligado à pesca. Estamos a avançar brevemente, eu penso que por causa das eleições que não assinamos os acordos, mas estamos a trabalhar para assinar o contrato que vai permitir, de facto, viabilizar, trazer muito mais emprego em São Vicente, criar atividades económicas. Terminou o seu tempo. Vamos agora à última rodada de questões entre os participantes. Cada um, a começar pelo CID, tem direito a perguntar aos restantes participantes. Isto também é opcional. O CID pode iniciar com uma questão ao MPD. Ora, o CID pretende saber, em tempos que já lá vão, foram atribuídos a pseudo-investidores externos passaportes de Cabo Verde. Nós gostaríamos de saber o que é que pensa o MPD em relação a essa matéria desses passaportes que ninguém tem um controle e que andam a ser renovados em todo o lado. MPD, 2 minutos para responder. Eu não tenho conhecimento de pseudos passaportes concedidos em tempos que já lá vão. Tenho conhecimento, sim, de um programa de naturalização que foi desenvolvido nos anos 90 e que foram concedidos passaportes a pessoas, mas passaportes concedidos pelos pelos ministros da Justiça, ou digamos, por despachos dos ministros da Justiça que tivemos portanto, durante o período de governação do MPD, se é isso que o Sr. Lídio Silva se refere.